Após a reunião do Conselho de Ética, como é que fica as situações de Mara Casares e também de Douglas Schwartzman, arbitragem para o confronto importante contra o Curitiba, Polícia Civil, temos novidades, o que acontece com o Coronel e por que ele não tem chances, e o Cauli, será que ele pode ser titular contra o Curitiba? Ele é um dos reforços que acabou baixando o seu salário, falar sobre o Oscar e também o Wendel, informações exclusivas. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube, só antes, aqui embaixo na descrição tem o link para você se tornar membro deste canal para ter conteúdo exclusivo. Ontem os membros do Plano Mundial, campeão mundial, tiveram aí acesso aos bastidores de sexta-feira, um vídeo de quase 10 minutos, alguns bastidores importantes que eu contei exclusivamente para os membros do Plano Campeão Mundial e os companheiros do Plano Campeão Libertadores também têm acesso a notícias exclusivas. Quem é membro do canal sabe da qualidade do conteúdo entregue. Não perca tempo, se torne membro também. Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube? Giro de notícias sobre o Tricolor Paulista. Bora falar primeiro sobre a reunião do Conselho de Ética que aconteceu na última segunda-feira. Foi uma reunião onde as defesas de Douglas Schwartzman e Mara Casares foram ouvidos. Os dois não estiveram presentes na reunião de maneira presencial. Ambos optaram por participar desta reunião de maneira online, até por temendo, qualquer tipo de situação presencial no estádio do Morumbi, então eles preferiram fazer essa parte. O Douglas Schwartzman, que estava de férias na Suíça e já está, inclusive, em solo brasileiro. E aí, após essa reunião, as defesas foram ouvidas e agora o Conselho de Ética tem até 15 dias para dar um veredito. As partes envolvidas vão se conversar, vão se entender e aí partirão para dar os votos. O Conselho de Ética é formado por 5 membros. O presidente é o Antônio Maria Patinho, mas o relator deste caso é o Luiz Augusto Braga. Além disso, integram o José Eduardo Galvão, o Marcelo Felipe Nelli e o Milton José Neves Júnior. O que a gente tem de informação é que o Patinho e o Luiz Braga, além do Milton José Neves Júnior, esses serão os 3 responsáveis esses são os que estão falando internamente que vão votar a favor da expulsão dos outros 2 membros do conselho, e os outros 2, tanto o Marcelo Felipe Nelli e também o José Edgar Galvão, seriam as pessoas que votariam contra esse tipo de situação. Existe um ponto importante, a Mara Casares, ela pode sim ser excluída definitivamente porque ela já abriu mão do cargo de conselheira e ela não é conselheira vitalícia. Então, se o Conselho de Ética optar pela exclusão de vez ali da Mara Casares, ele pode. Já no caso do Douglas Schwartzman, por ele ser um conselheiro vitalício, ele teria que ser o seu caso aprovado e seja sugerido pelo Conselho de Ética a sua expulsão, a sua situação de expulsão vai ser votada no Conselho Deliberativo e aí os conselheiros demais do São Paulo iriam votar ou não pela exclusão em caso de pena máxima, que é a expulsão deles do quadro. Então, em até 15 dias, devemos ter novidades, mas hoje o cenário é esse. Placar de 3-2, favorável à expulsão de ambos, e aí os 2 estariam caminhando para a retirada oficialmente do clube. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos e manter aqui a pressão. Esses 2, eles não podem, em 15 dias, ainda serem conselheiros do São Paulo, quiçá sócios. Os 2 têm que ser expulsos. É um convite, uma passagem só de ida, seja lá para onde for, e de preferência para um lugar não muito agradável. Bora trazer mais informações sobre o São Paulo? Eu vou dar uma chance para vocês. Quarta-feira contra o Curitiba, quem vai apitar o jogo? Rufem os tambores. Wilton Pereira Sampaio, vou imitar o Bellingham aqui, ó. Rapaz, Jude Bellingham. Wilton Pereira Sampaio será o árbitro da partida entre Curitiba e São Paulo, que vai acontecer às 7h30 no Couto Pereira pelo Campeonato Brasileiro. Ele que será o responsável por ser o homem do apito. A Federação Paulista ainda não divulgou a escala de arbitragem, que eu estou bem ansiosa para a escala de arbitragem do domingo contra o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, mas já na quarta-feira a gente já sabe quem será o homem do apito. O que você acha do Wilton Pereira Sampaio? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. A senhora
Rita de Cássia Adriana Prado, ela foi intimada pela Polícia Civil de São Paulo a depor no inquérito que investiga ali o caso de corrupção e a exploração clandestina do camarote 3A no estádio do Morumbi. Ela é investigada por ser uma intermediária de um esquema ilegal que envolve Douglas Schwartzman e Mara Casares. Essa intimação vai acontecer nesta terça-feira às 10 horas. A nossa querida Rita de Cássia Adriana Prado, que, segundo palavras de Vinícius Pinotti, não são as minhas palavras, de acordo com Vinícius Pinotti, a Rita de Cássia, que seria uma bandida de merda, segundo ele, obviamente, eu só estou parafraseando aqui o que disse o nosso querido, ou também nem tão querido assim, Vinícius Pinotti, o possível, provável futuro presidente do São Paulo Futebol Clube. Mas esse foi o Giro de Notícias, bora para as informações principais do vídeo de hoje. Primeiro, bora falar sobre Coronel. Primeiro que o Coronel ele tá de volta, treinou ali na segunda-feira. Na segunda-feira, os jogadores que jogaram por 45 minutos ou mais contra o Bragantino ficaram na parte interna. Os demais foram para o campo fazer algumas atividades com bola, inclusive como a gente trouxe o André Silva no vídeo anterior. O André Silva ele estava presente ali e treinou normalmente com o grupo. Coronel participou, tá? Mas eu sou um cara inquieto e demorou um pouquinho até para eu ter essa informação. Mas o porquê que o Coronel não tá jogando? O que está acontecendo? Ele voltou a treinar agora e deve ficar no banco. O que eu tenho de informação é de que a contratação ela foi positiva e que o Crespo, em um determinado momento, e o momento certo, quer dar rodagem para o Coronel. Até porque ele pode acabar precisando, caso o Rafael tenha alguma suspeição, 1, 2, 3, bate na madeira ou até uma lesão. Então ele quer dar uma pequena rodagem para o Coronel, mas em momento oportuno. E aí deve ser feito algo bem parecido com o que aconteceu com o Jandrei na temporada passada, por exemplo. Só que o Crespo, até por conta do momento da equipe, numa situação onde as coisas estão começando a acontecer, num cenário onde ele tinha muita pressão, ele tem muita confiança no Rafael. Então ele tem um receio de, eu tô aqui confiando no Rafael, em jogos importantes, em jogos que eu preciso contar com o Rafael. E aí eu vou botar um goleiro que está sem ritmo, que no primeiro jogo ele pode falhar e já queimar o seu filme com a torcida. Então, por mais que o Coronel seja um jogador experiente, o Crespo está tendo uma cautela para colocar o Coronel em um momento oportuno. Possivelmente um momento que atue em casa, que ele não seja tão exigido, que seja talvez um confronto de Copa do Brasil, que logo logo vai bater na porta contra o adversário um pouco mais fraco, em tese. Então, o Crespo está tendo essa cautela um pouco com o Coronel, até porque ele precisou muito do Rafael no início, porque o São Paulo vivia uma pressão muito grande, e aí ele acabou virando refém disso, porque aí o Rafael, ele foi indo bem, e você precisava do Rafael porque você estava vivendo uma crise política e uma crise dentro de campo. Aí quando as coisas foram acontecendo, foi emendando jogos importantes, jogos decisivos. A gente precisa parar para ver que no Campeonato Brasileiro a gente teve uma sequência de Flamengo, Santos e Grêmio. Então o Crespo falou, cara, são jogos grandes, eu não posso usar esses jogos para testar goleiro, alinhado com os jogos do Paulistão, que ele precisava dos 3 pontos para tentar garantir a classificação. Então, por conta desse caráter decisivo que ele teve em vários jogos nessa reta final, dessas 7 partidas em que ele esteve invicto nesses últimos 7 jogos, por conta disso ele optou por enquanto, ainda não dar rodagem para o Coronel. Até tentei checar se existe uma possibilidade de ele ser titular contra o Coritiba. Me passaram que a tendência é do Rafael ser titular, mas isso tudo será definido na terça-feira. O São Paulo que viaja, inclusive, nesta terça-feira para Curitiba, para esse confronto importante contra o Coxa. Então é mais ou menos esse cenário que está a situação do Carlos Coronel. Você gosta da contratação? Você acha que ele merece mais chance? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. E o Oscar? Cadê a rescisão do Oscar? Tem reunião nessa semana para tentar definir toda essa questão, tá? O Oscar, você já sabe, tá pedindo os famosos 7 milhões de reais por conta das luvas, alinhados com os direitos de imagem atrasado, que daria um total de 10 milhões. O São Paulo admite a dívida dos 3 milhões dos direitos de imagem, mas quer também diminuir essa pedida por parte do Oscar referente a esses 7 milhões. Até do que eu tenho de informação,
O São Paulo estaria disposto a pagar até 3 milhões dessas luvas, o que totalizaria 6 milhões. 3 milhões pelos direitos de imagem e 3 milhões pelas luvas, o que daria 6 milhões e esse valor seria parcelado até o final do ano que vem. Então ali seriam algumas parcelas importantes que o São Paulo teria que quitar aí referente ao Oscar nos próximos meses. Oscar e São Paulo já entenderam, já chegaram a um acordo de fazer parcelas até dezembro de 27. O que resta é justamente o valor. O São Paulo fez essa proposta ao staff do Oscar e tem uma reunião entre Rui Costa e advogados do São Paulo e também o staff do Oscar e os advogados do Oscar para tentar chegar em um consenso já nesta semana. Já há eu não diria um desgaste, mas já há meio que um saco cheio das duas partes de quererem resolver logo esta bagaça. Até chegou em um momento o staff do Oscar querer pedir uma parcela desse dinheiro à vista. São Paulo falou que obviamente não tinha condições de fazer esse aporte. Então agora a tendência é nessa semana esse acordo já sair do papel. O Oscar, que tinha contrato com o São Paulo até dezembro de 27, jogou apenas 25, 26, já decidiu se aposentar e não há chance, tá? Não há nenhuma chance do Oscar voltar, querer jogar, ele se aposentou, definiu. Resta somente o acerto desses valores. O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Antes da gente continuar trazendo mais informações sobre o nosso tricolor paulista, aqui embaixo na descrição tem o link da Futebol Interativo, 30% de desconto nos cursos da Futebol Interativo e tem um que é super importante, que é uma imersão lá no Braga de Portugal, meu irmão. Garotinho, você acha que só o William Gomes pode ir para Portugal? Tu também pode, danado. É só você clicar aqui no link e conhecer aí os planos do Futebol Interativo. Tem um curso que você vai gostar, tenho certeza que vai ser a sua cara. Então dá uma olhadinha aí e aproveite para você já fazer os cursos da Futebol Interativo através do meu link, tá? Não esquece. Bora trazer as últimas informações do vídeo de hoje. E o Wendel, eu ainda não convenceu o Wendel, né? Ainda não consigo convencer e me causou uma certa estranheza essa ausência do Wendel nos últimos jogos e essa sequência de jogos do Enzo Dias. É óbvio que o Enzo Dias ele é um jogador muito privilegiado fisicamente, ele é um atleta que tem uma recuperação muito boa, né? Um atleta que aguenta uma sequência de jogar a cada 3 jogos, porque geneticamente o corpo dele tem uma recuperação melhor do que outros atletas. Só que há uma certa falta de confiança e um temor do Crespo em relação ao Wendel. O Crespo, ele conta com o Wendel, ele acha que o Wendel pode ser importante, ele gosta do jogador e acha que ele pode agregar em alguns cenários importantes. Ele já teve mais confiança no Wendel, mas há uma cautela muito grande em relação a esse jogador daqui para frente, por conta das questões físicas. Há uma ideia de tentar deixar o Wendel o mais saudável possível, dar minutos picados a ele, com exceção desse confronto contra o Curitiba. Eu suspeito que ele deve ser titular contra o Curitiba, mas há uma certa cautela por parte do Crespo. Há um temor muito grande referente a essas lesões. E óbvio que a ideia do Crespo era dar minutagens picadas para o Wendel nos últimos jogos. Só que o problema é que as situações de jogo acabaram culminando com o fato de que ele não conseguiu dar essa minutagem para o Wendel. Então é um jogador que o Crespo gosta, que o Crespo quer dar respaldo, que o Crespo quer dar sequência de jogo. Ele gosta também do Nicolas e quer que o Nicolas jogue cada vez mais no sub-20, enquanto isso para o Nicolas continuar tendo um ritmo de jogo para acabar não ficando muito atrás dos demais. Vai acabar essa história de jogador ficar na base 1 ano sem jogar, ou no profissional 1 ano sem jogar, e para ficar adquirindo experiência. Acabou essa palhaçada. O Crespo não quer isso. O Crespo quer que os atletas joguem, se não forem no time principal, que joguem na base. E o Wendel, ele quer dar espaço, ele quer dar minutagem, ele quer dar essa rotatividade em relação ao Enzo Dias, mas ele quer ter uma cautela justamente por conta dessa questão física do atleta. Então ele vai dar minutos picados, vai dar algumas oportunidades e conforme o Wendel for correspondendo, ele vai dando cada vez mais espaço até fazer ali uma certa rotação. Um jogo joga o Enzo, um jogo joga o Wendel, um jogo joga o Enzo, um jogo joga o Wendel. Então nesse momento é o que temos do Wendel, lembrando que ele tem contrato até dezembro de 2027, ou seja, tem mais esse ano e o próximo para jogar com a camisa do São Paulo. Eu acho que o Wendel ele é muito bom lateral, tá? Ele é muito bom, tanto é que vamos tentar esquecer um pouquinho as lesões. Às vezes em que o Wendel esteve em campo e jogou mais bem do que mal. O problema é que ele se lesiona muito. Parece que a cada 2 jogos, ele lesiona. Então é realmente um problema importante. Até o próprio atleta entende também que tem esse problema.
mas ele fez um trabalho de fortalecimento, um trabalho físico durante as férias, também aí no início da temporada. Então o Crespo está dando uma segurada justamente para deixar ele o mais saudável possível, para daqui a pouco ele começar a dar esse espaço ao Wendel. Beleza? Internamente também ainda não descartam o Wendel. Internamente eles ainda acham que o Wendel pode agregar bastante ao São Paulo. O Wendel sabe que, infelizmente, o plano dele de voltar ao Brasil e ao São Paulo para ir para a Copa do Mundo acabou indo por espaço. Ele não vai jogar a próxima Copa do Mundo, mas ele ainda pode ser importante com a camisa do São Paulo e a gente espera, né? É um jogador que tem um salário alto. Eu brinco, né? Eu falo que o Wendel tem um salário de atacante e tem que ser cobrado da forma que ele tem esse salário de atacante. Então eu quero muito que o Wendel corresponda, porque até agora a contratação do Wendel é muito ruim. Mas eu tenho certeza que ele vai conseguir dar a volta por cima e dar muitas alegrias para nós. O que você acha disso tudo? Quero saber a opinião nos comentários. Para fechar o vídeo de hoje, o Cauli e os primeiros dias dele com a camisa do São Paulo e te falar... O Cauli reduziu seus salários de maneira significativa para poder jogar no Tricolor Paulista, tá? Eu não vou trazer números corretos aqui, até porque não acho que publicamente isso seria bacana. Até contei para os membros do canal os valores, mas como o nosso grupo é fechadinho, bonitinho, ninguém fica vazando informação lá, eu tenho essa confiança com eles. Mas o Cauli, eu vou trazer algumas comparações. O Cauli, ele tinha um salário no Bahia, um salário alto no Bahia. Um salário bem alto, contando ali luvas e tudo que ele tinha no Bahia, chegava um salário de Luciano, se a gente pode se dizer assim. Então você pensa, pô, o Cauli chegar com o salário do Luciano, será que o São Paulo não foi demais nessa situação? Só que ele reduziu consideravelmente o seu salário para poder jogar no São Paulo. Até do que eu tenho de informação, o salário dele foi para pouco menos do que o Alisson, por exemplo. Então é um jogador aqui que ganha ali... Para jogar no São Paulo, ele ganha ali um... Vou deixar nos comentários, vou ver se vocês acham e acertam aí esse número, mas ele reduziu, não diria consideravelmente, mas é uma bala. Faria diferença na minha vida esse corte que ele teve no salário. Mas é óbvio, se ele for comprado, o São Paulo tem ali um certo encaminhamento com o atleta para que, caso ele consiga ser comprado, que o São Paulo faça esse reajuste e ele volte a receber algo próximo. Não será a mesma coisa que ele recebia no Bahia, porque no Bahia ele tinha um salário de protagonista e no São Paulo, pelo menos por hora, ele ainda não é. Mas que, caso ele seja comprado em definitivo, bata as metas e tudo, ele teria um salário um pouquinho maior do que ele está ganhando hoje. Mas é mais uma prova de que ele está fazendo de tudo para poder jogar no São Paulo, a ponto até de reduzir o seu salário. E os primeiros dias dele têm sido bem positivos, ele tem colado um pouquinho no Marcos Antônio, que é baiano, inclusive até apareceu no vídeo de apresentação dele. Ele tem batido faltas, pênaltis e escanteios nos treinamentos, é um jogador que tem tido aí essa familiaridade nas bolas paradas. Tecnicamente já falam que é um jogador que dá para ver que tem refino técnico, resta ver se dentro de campo ele vai conseguir unir esse refino técnico a também a qualidade e a garra que esse time vem tendo. Então os primeiros dias do Cauli têm sido muito positivos, existe uma expectativa real dele ser titular contra o Coritiba, tá? Existe essa expectativa dele fazer a sua primeira partida como titular com a camisa do São Paulo já nesta quarta-feira. Minha expectativa tá grande pro Cauli. E você? Você gosta dele? Você acha que foi um bom reforço? Eu acho que pode dar certo. Quero saber a sua opinião nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, comentários estão abertos. Deixe seu like, seu hype. Inscreva-se neste canal. Não esqueça, de segunda a sexta-feira, 10h30 da manhã, eu tô ao vivo pra gente bater um papo ao vivo sobre o Tricolor Paulista. Então daqui a pouco tem live. Aguardo vocês lá. Inscreva-se neste canal, dá uma olhada se você está inscrito. A gente tem até sexta-feira, ou domingo, né? Domingo é dia 28. A gente tem até domingo para chegar aos 20 mil inscritos. Tá apertado, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar. Um abraço. Fui!